Bom dia, nós vamos continuar com o vídeo 11 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos retomar o ponto onde terminamos na aula passada, que é esse sistema que eu havia descrito então como uma câmara especializada contendo as duas soluções e interposta entre as duas soluções nós temos uma membrana cátion seletiva, que nós já vimos descrito, soluções 1 e 2. A solução 1 é NaCl 100 milimolar, a solução 2 NaCl 10 milimolar, portanto com uma razão de concentrações de 10 vezes. A diferença de potencial entre as duas soluções é medida através de um voltímetro, que nesse caso funciona apenas como um observador passivo, mas além do voltímetro nós temos um dispositivo que está representado aqui, que é um gerador de corrente. O gerador de corrente permite ajustar um certo valor de corrente que vai ser passada através do sistema e, portanto, atravessando a membrana. Esse sistema pode ter, então, a sua corrente alterada através desse pequeno botão, esse potenciômetro, por assim dizer. E nós vamos inicialmente discutir o que vai acontecer com o sistema quando uma corrente é passada no sentido anti-horário. Portanto, a corrente entra por aqui, sai por aqui, eu já havia descrito isso. No interior da membrana, essa corrente é carregada exclusivamente pelos íons sódio e nas soluções ela é carreada por íons sódio e cloreto. O sistema elétrico equivalente desse dispositivo que eu descrevi acima pode ser representado aqui. Então, quando nós tratamos do sistema elétrico equivalente, nós não colocamos mais a membrana propriamente dita, mas essa membrana vai ser substituída por uma bateria cuja força eletromotriz é igual ao potencial de equilíbrio do sódio, dado pela equação de Nernst. Nesse caso, esse potencial de equilíbrio é 59,59 mV, nós já vimos visto, e a resistência da membrana é a resistência da via de passagem do sódio, portanto a resistência da membrana à passagem dos íons sódio. Nós deveríamos colocar aqui resistência de membrana, mas como eu já disse, a gente vai fazer isso mais para frente. E quando nós passamos esta corrente no sentido anti-horário, o que vai acontecer é, como nós já sabemos, já vimos visto, essa resistência que está em série com a força eletromotriz, essa resistência se polariza com uma certa voltagem que é dada pelo produto da corrente que por ela passa pelo seu valor intrínseco de resistência. Então, ao passar a corrente no sentido anti-horário, portanto da esquerda para a direita nessa resistência, esta resistência vai se polarizar com o lado esquerdo positivo e o lado direito negativo. E observe então que nesse caso a resistência, a voltagem na resistência vai subtrair voltagem da bateria, porque a bateria tem a sua polaridade polo positivo do lado direito e polo negativo do lado esquerdo. Então, nesse circuito já é possível ao estudante verificar que a simples passagem de corrente através desse sistema vai fazer com que a voltagem total seja menor do que a voltagem dada pela força eletromotriz da bateria, ou seja, a voltagem total vai ser menor do que os 59,59 mV. À medida que esta corrente vai aumentando de intensidade, a voltagem vai se tornando, a voltagem na resistência vai aumentando e vai subtraindo mais voltagem da voltagem total da membrana, ou seja, a voltagem total entre esse ponto e esse ponto. E eventualmente nós vamos chegar num ponto em que a voltagem através da resistência é igual e oposta à voltagem através da bateria. Nesse caso, a voltagem total é zero. E nós temos uma situação muito interessante, que é a chamada condição de curto-circuito elétrico. Uma vez que a voltagem total é zero, o sistema está em curto-circuito, não há voltagem através da membrana. Isso acontece porque a voltagem através da resistência é igual e oposta à voltagem através da bateria.
E nesse caso, a corrente associada com essa voltagem total zero é chamada corrente de curto-circuito. Nós vamos estudar isso mais para frente um pouquinho. Eu só estou dando uma ideia geral do problema para vocês. Então nós vamos agora trabalhar um pouquinho com alguns valores numéricos e vamos lembrar que o potencial de equilíbrio do sódio nessa membrana é 59,59 mV, e nós vamos agora atribuir a resistência da membrana, e essencialmente é a resistência da membrana ao sódio, porque essa membrana é seletiva exclusivamente ao sódio, não ao cloreto. Então essa condutância da membrana, nós vamos supor que ela é esse valor aqui, 1000 picomol, na voltagem igual a zero, ou seja, na condição de curto-circuito. Eu escrevi aqui que nós estamos fazendo isso porque esta condutância, como nós vamos ver daqui a pouco, ela não é constante. A condutância dessa membrana depende da voltagem através da membrana. E a resistência, por sua vez, vai ser o inverso disso. E então ela é 1 gigaohm, 1 vezes 10 a 9 ohms, na mesma voltagem. A voltagem de circuito aberto ocorre quando, nós podemos ver aqui, a voltagem de circuito aberto ocorre quando não há passagem de corrente, quando a corrente total é zero, portanto não há polarização da resistência, e toda a voltagem é dada pela força eletromotriz da bateria. Então esta voltagem, chamada voltagem de circuito aberto, ou dP de circuito aberto, é exatamente igual ao potencial de equilíbrio do sódio, que é o 59,59 mV. Agora, a corrente de curto-circuito, ela é dada pelo produto da força eletromotriz da bateria, do potencial de equilíbrio do sódio, pela condutância. Isso aqui é uma consequência da lei de Ohm. Então nós temos que a voltagem, ou seja, a corrente é o produto de uma voltagem por uma condutância. Ou a corrente é uma voltagem dividido por uma resistência, que é o inverso da condutância. Colocando os valores numéricos aqui, nós vamos agora ter que empregar não mais em milivolts, mas em volts, AdP. Então aqui nós temos AdP em volts, multiplicada pela condutância GNA, e nós vamos ter então esta corrente total em amperes. Então esse aqui é o valor total da corrente que está, a conta final está feita aqui. Então 59,59 vezes 10 a menos 12 amperes, ou 59,59 picoamperes. Mas existe uma outra forma de calcular a corrente de curto-circuito, que é exatamente nos baseando naquele raciocínio que nós fizemos agora há pouco nessa figura, onde nós falamos então que quando a corrente de curto-circuito, quando nós estamos na condição de corrente de curto-circuito, essa corrente é tal que, ao passar pela resistência RNA, ela produz uma voltagem igual e oposta à voltagem da bateria. Então o que nós vamos fazer aqui é exatamente esse raciocínio, que qual é a corrente que produz uma polarização na resistência, ou seja, qual é a corrente que produz uma polarização nessa resistência, igual e oposta à voltagem na bateria. Então vamos ver aqui, eu estou agora colocando essa voltagem da bateria, e agora eu multiplico esta corrente, essa incógnita, que está em interrogação, pela resistência. Então aqui eu vou ter incógnita, que é a corrente multiplicada pela resistência, e daqui eu vou tirar o valor da corrente necessária para polarizar a resistência, no valor igual ao valor da voltagem da bateria. Então aqui nós temos essa corrente, a força eletromotriz da bateria em volts, dividida pela resistência, ou 59,59 picoamperes.
Então, evidentemente, o cálculo é o mesmo, mas a lógica é um pouquinho diferente. E agora, nós vamos começar a discutir um tipo de experimento muito interessante que, na realidade, forma um dos pontos, um dos aspectos, um dos capítulos mais interessantes da eletrofisiologia, que é o fenômeno chamado retificação de Goldman. Então, como eu já havia adiantado a vocês, falei que a resistência e a condutância dessa membrana, na condição em que nós havíamos colocado a membrana com soluções diferentes, concentrações diferentes dos dois lados, a condutância dela não é constante, mas sim ela depende da voltagem através da membrana. E depende também da corrente passando através da membrana, mas essencialmente a gente diz que a condutância é dependente da voltagem. E vamos partir desse ponto. Então, primeiro vou fazer uma discussão mais ou menos geral da relação entre corrente e voltagem. Então aqui nós temos a voltagem através da membrana e aqui a corrente. No nosso experimento, o que nós estamos fazendo não é aplicar uma voltagem e medir uma corrente, mas nós podemos fazer isso também através de um sistema chamado voltage clamp. Na realidade, não existe muita diferença. Então, da forma como esse gráfico está apresentado aqui, nós podemos até dizer que nós estamos variando a voltagem através da membrana e estamos medindo uma corrente. Podemos fazer isso, depois a gente pode fazer o raciocínio inverso, variar a corrente e ver o que acontece com a voltagem. Mas então vamos ver. Na voltagem, o que a gente chama de voltagem de circuito aberto, onde a membrana não apresenta corrente, ou seja, a membrana está deixada espontaneamente, a membrana não está ligada a nada, apenas, então vamos colocar aqui, fazer um lembrete, né? Nesse caso, na voltagem de circuito aberto, nós retiramos todo esse sistema, ou abrimos o circuito do sistema de gerador de corrente e deixamos a membrana à vontade, por assim dizer, apresentando o seu potencial espontâneo ou seu potencial de repouso. Então essa é a condição que nós temos aqui nesse ponto, nessa bolinha alaranjada, que é o chamado potencial de reversão, onde a voltagem através da membrana é o próprio potencial de equilíbrio. Agora, a partir desse ponto, nós podemos começar a aplicar a corrente. Então vocês estão vendo agora que na corrente, o gráfico da corrente está na barra vertical, está no eixo Y. E, portanto, aqui está bastante claro que nesse ponto a corrente é zero, não há corrente. E nós podemos ver aqui ao lado um gráfico do circuito equivalente mostrando que, como não há corrente, ou sem corrente, não há polarização na resistência RNA. Agora nós podemos começar a aumentar a corrente e nós vamos fazer esse aumento de corrente no sentido para baixo, ou seja, nós vamos começar a aplicar uma corrente, como nós já havíamos mostrado aqui, vamos começar a aplicar uma corrente no sentido anti-horário, da esquerda para a direita. Então vejam, no sentido 1 para 2, solução 1 para a solução 2, ou da esquerda para a direita, ou a corrente passando da solução mais concentrada para a solução mais diluída. Então no momento que nós começamos a aumentar a intensidade de corrente, a voltagem vai começar a diminuir, porque vejam só o que vai acontecer. À medida que a corrente aumenta, a polarização desta resistência aumenta progressivamente. Inicialmente a polarização é pequena, quando a corrente é pequena. Mas nós vamos chegar num ponto em que a polarização dessa resistência é tão grande que ela é igual e oposta à polaridade da bateria. Nesse caso, nós temos a condição de curto-circuito. Então nós temos dois pontos muito interessantes desta curva, que depois nós vamos ver por que é uma curva. Na realidade eu posso adiantar para vocês que ela é uma curva, porque a resistência ou a condutância da membrana não são constantes. Infelizmente nós vamos ter que parar por aqui, porque estamos chegando nos 15 minutos. Muito obrigado.